Olá, bem-vindo aí a mais uma oportunidade da gente estar dialogando, conversando, mesmo que seja só eu e vocês aí do outro lado da telinha, né? Hoje vamos dar uma olhada no nosso quinto simulado, apesar do que eu vou estar usando aqui é do CFN, mas tanto faz nas questões de história, são as mesmas para todo mundo. E aí vamos discutir, vamos comentar, vamos ver o que tinha em cada uma dessas questões aí, onde eram os pontos para a gente estar ligado, certo? Vamos lá. Vamos lá. Só para lembrar, uma pequena reduzida nas luzes para a gente observar melhor o que estiver exposto aqui na tela. Na ordem que apareceu para vocês no simulado, questão 24, tema Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, a gente está ligado nos anos de 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70. A Guerra do Paraguai vai de 1864 a 1870. Dentro da bibliografia de vocês, a gente tem que ter o primeiro cuidado inicial de vermos o que está acontecendo na região platina, quais são os eventos, o que isso envolve na questão platina. Não podemos deixar de esquecer que a Guerra do Paraguai ela é um reflexo dos problemas platinos. Livre navegação, alianças que estão sendo feitas ali. De certa forma, a Guerra do Paraguai não começa em 64. É apenas filosofia para a gente discutir. A Guerra do Paraguai começa quando o Brasil interfere na Argentina e no Uruguai na questão da guerra contra Oribe e Rosas. Quando Rosas é vencido em 52, e claro, Oribe já tinha sido vencido no Uruguai em 51, toda a questão platina ficou voltada, ficou subordinada aos interesses brasileiros, o que traz um certo desequilíbrio, concordo, tá? Mas esse desequilíbrio pesou mais para o Paraguai. O Paraguai, há algum tempo, naquele meado do século XIX, o Paraguai há algum tempo já buscava encontrar alianças, encontrar apoio para um projeto de amplitude, um projeto de aumentar os recursos que o Paraguai tinha. Só que o Paraguai era e continua hoje um país cerceado dessa liberdade por estar ligado, por estar cercado dentro do seu espaço geográfico, dentro da América do Sul, por Bolívia, Argentina, Brasil. O Uruguai está um pouco mais distante, mas também está ali cercando um pouquinho o Paraguai. Mas principalmente Bolívia, Brasil e a Argentina cercam muitos interesses paraguaios. Claro que a Bolívia, ainda mais que vai subindo, vai se elevando para as regiões montanhosas da Bolívia, não é um caminho muito interessante para o Paraguai. Já os caminhos planos que vão na direção do Oceano Atlântico, passando por territórios brasileiro, argentino, eram bem mais interessantes. Desculpe. Desculpe. Bom, dentro dessa conjuntura, quando o Brasil intervém no Uruguai e na Argentina, na Guerra de Oribe e Rosas, tudo ali fica mais valoroso, mais interessante para o lado brasileiro. Em 1853, um ano depois de terminar a guerra contra Oribe e Rosas, o Paraguai já estava trazendo ruídos elevados, questões elevadas ali contra o Brasil. O Brasil envia uma missão naval sob o comando do almirante Pedro Ferreira de Oliveira. Essa missão naval fracassa porque os navios eram muito grandes. Os principais navios da Marinha do Brasil haviam crescido naquele momento devido à questão do tráfico negreiro, à questão Christie, todos aqueles momentos ali que foram dos anos de 1844 a 51, obrigaram a Marinha a ter que começar a crescer o tamanho de seus navios. Então, quando a gente está em 53, os principais navios da Marinha do Brasil são navios grandes, como a fragata Amazonas, como a fragata Dom Afonso, a corveta Niterói, tá? Então, são navios de grande porte, corvetas e fragatas destinados à navegação marítima, e eles não conseguem impor nossa vontade no Paraguai.
E com isso o Paraguai, em 1853, rompe as relações diplomáticas com o Brasil. De 53 a 64, continua Solano Lopes buscando formas de ampliar os interesses paraguaios. Muito ajudou uma guerra do outro lado do mundo. Em 1854, 55, 56, com alguns eventos que aconteceram em 53, a gente percebe um novo caminho, né, apresentado às questões navais. É a guerra que vai ocorrer envolvendo Inglaterra, França, Rússia, Turquia, egípcios. Então o pessoal ali meio que envolvido nessa questão. Apesar da Batalha de Sinop de 1853, dentro de uma guerra entre russos e turcos, ser o pivô do fator, ali que vai dar início em 54, a chamada guerra propriamente dita da Crimeia, né, que vai ocorrer ali nas questões da Crimeia, tendo em 55 aquela destruição da base naval de Sebastopol, o uso de navios encouraçados. Durante esse período, Solano Lopes tinha ido à França estudar lá na escola militar francesa e veio cheio de novidades criadas naquele período da guerra. E, claro, ciente dessas novidades, Solano Lopes aplicou no seu país. Por isso que a gente explica que no começo da Guerra do Paraguai, o material bélico e o preparo militar paraguaio era superior ao brasileiro. Porque ele planejou, ele pensou, ele trabalhou em prol dessa guerra. A Guerra da Crimeia vai terminar lá em 56, né? Solano Lopes retorna para o seu posto, né, de ministro da guerra do governo do pai. O pai morre, ele assume como presidente no Paraguai. E começa a buscar alianças ali na região platina. Fecha com militares argentinos, fecha com políticos no Uruguai, mas aí Brasil vem e intervém novamente. Em 1864, Brasil intervém no Uruguai num período de uma problemática muito grande no Uruguai, de guerra civil dentro do Uruguai. Guerra civil essa que acabava respingando no território brasileiro, o Brasil teve que intervir. E ao intervir em 1864 no governo de Aguirre, que em alguns livros aparece até como Guerra de Aguirre, em 64, com a passagem de Paissandu sendo o momento mais importante desse evento ali em 64, com a Marinha diretamente comandada por Tamandaré nas operações ali no Uruguai, o Brasil, a intervir, quebra o esquema de Solano Lopes. Até porque quem tinha oferecido apoio a Solano Lopes dentro da Argentina, ao ver a intervenção brasileira, o papel do Brasil naquele momento, recuou. E Solano Lopes ficou isolado. Caiu novamente na desgraça do isolamento platino do Paraguai. E aí o que ele faz? Aprisiona o Marquês de Olinda, o navio brasileiro que levou as comunicações até a capital do Paraguai, né, Assunção. E quando esse navio parte em viagem, ele caça com o Taquari, que é o navio de guerra deles, e apreende o Marquês de Olinda. Está dado início à Guerra do Paraguai. Esse é o momento mais importante do ano de 64. O aprisionamento do Marquês de Olinda. Em 65, nós vamos ter a tomada da cidade de Corrientes com ataque paraguaio à Argentina, depois da Argentina negar a autorização ao Paraguai para atravessar o território argentino para atacar o Brasil. Eles atacam também a Argentina, jogam a Argentina dentro da guerra. Isso em abril de 65. No dia 1º de maio de 65, a gente fecha o acordo da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. E já em junho, a gente tem a Batalha Naval de Riachuelo. Como batalha naval, claro, é o evento único da guerra. Só teve uma batalha naval. Então ela é a melhor, a principal, mas se for falar mal é dela também que vai ter que ser falado. Tá? Acertos e erros é a Batalha Naval de Riachuelo, mas a guerra não é a Batalha Naval de Riachuelo. Então nós vamos ter lá em 68 o evento principal da guerra, que é a passagem de Humaitá. Mas calma, 65, Batalha Naval de Riachuelo. O primeiro encouraçado brasileiro também chega no ano de 65, lembrando que ele chega à Guerra do Paraguai em 1865 e não foi comprado para ela.
O primeiro encouraçado brasileiro, a corveta Brasil, foi comprada na França, depois que a gente rompeu as relações diplomáticas com a Inglaterra, por causa da chamada questão Christie, né, que hoje tive a oportunidade de conversar até bastante sobre esse tema com um colega nosso, né, aluno e colega nosso aqui, né, sobre essas questões e o envolvimento dessa temática aí. Com a chegada do Brasil, por causa da questão Christie, o Brasil tem seu primeiro navio encouraçado. No final da guerra, o Brasil vai estar com 17 navios encouraçados. Vai ter perdido um, que é o Rio de Janeiro, mas vai ter, portanto, adquirido, durante a Guerra do Paraguai, 17 navios encouraçados, que é uma total novidade. Novidade essa que havia sido criada lá na Guerra da Crimeia, mas que acabou sendo amplamente testada e confirmada seu valor na Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, que começou em 61, vai terminar em 65, tem, no ambiente onde ela ocorreu, familiaridade, similaridade muito grande com a Guerra do Paraguai. Portanto, muito das técnicas e dos equipamentos e materiais utilizados na Guerra Civil Americana acabou servindo como uma luva tranquila ali para a questão da Guerra do Paraguai, do emprego na Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai acaba trazendo ensinamentos para dentro da guerra, né, trazendo de fora para dentro da guerra, ensinamentos que vieram tanto da Guerra da Crimeia quanto da Guerra Civil Americana. Lembrando também que a Guerra Civil Americana trouxe ensinamentos da Guerra da Crimeia, né, que chegam até ela. Ela aprende com a Guerra da Crimeia e a gente aprende com a Guerra da Crimeia e a Guerra Civil Americana. Termina o ano de 65, começa o ano de 66, até com algumas vitórias. Vamos ter vitórias até Curuçu. Pronto, até Curuçu a gente tem vitórias. Mesmo que lá a gente já perca o Rio de Janeiro, a minas flutuantes, minas à deriva, batem no Rio de Janeiro e afunda, a gente perde o Rio de Janeiro. Quem é o Rio de Janeiro? É um dos 3 primeiros navios encouraçados fabricados pelo Brasil no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O Arsenal havia fabricado o Tamandaré, o Barroso e o Rio de Janeiro. Não há exatamente quem foi o melhor, o maior, o primeiro, nada. Os 3 estão juntos. Então, os 3 primeiros encouraçados são Tamandaré, Barroso e Rio de Janeiro. Perdemos o Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano de 66, também um tiro de canhão acerta o passadiço, a casa-mata do encouraçado Tamandaré, matando Marise Barros, o filho do almirante Inhaúma. Vários problemas ocorrem. E para fechar, em setembro, a gente vai atacar a fortaleza de Curupaiti e tem a pior e mais vergonhosa derrota dessa guerra. O ponto alto, ruim, deveria ser o ponto baixo, então, né? O pior momento da Guerra do Paraguai é a derrota que a Tríplice Aliança sofre frente à tentativa de vencer a fortaleza de Curupaiti. Atritos entre as partes, dos atritos, acabou sobrando para Tamandaré, que foi afastado, colocado no seu lugar o almirante Inhaúma. Entre o ano de 67, novos preparos, novas organizações, novo avanço, voltamos à fortaleza de Curupaiti e vencemos a fortaleza de Curupaiti em 67. Esse é o ponto mais interessante do ano de 67. A gente vai para o ano de 68, chegam os navios tipo Monitor. Monitor é um navio encouraçado para a guerra fluvial, desenvolvido na Guerra Civil Americana, que é copiado pelo Brasil e empregado durante a Guerra do Paraguai. Brilhantemente empregado durante a Guerra do Paraguai. E aí esses nossos monitores, classe Pará, Pará foi o primeiro, né, vão chegar ao cenário da guerra e estarão prontos, principalmente depois que passar pela fortaleza, a fortaleza de Humaitá. Por quê? Porque a fortaleza de Humaitá, ela era considerada inexpugnável, que ninguém conseguiria vencê-la, que era impossível vencê-la, e a Marinha do Brasil foi lá e venceu. Claro, com perdas, baixas, sacrifícios que foram feitos naquele momento de guerra. Com os navios maiores, os monitores de maior porte, colocados a contrabordo dos navios menores, protegendo os navios menores,
tomando tiro das fortalezas, como aconteceu lá na fortaleza de Kinburn, na Guerra da Crimeia, quando as baterias flutuantes francesas protegeram o Agamenon inglês, que disparou contra a fortaleza da base lá de Sebastopol, perdão, não a fortaleza de Kinburn, mas a base naval de Sebastopol. Com isso, foi feito no ano de 68 a passagem pela fortaleza de Humaitá. Em janeiro de 69, a Marinha do Brasil já está fundeada em frente à capital do Paraguai e largando tiros na capital do Paraguai. A Marinha encerra seus movimentos de grande vulto no ano de 69. Tá? O ano de 69 até o comecinho do ano de 70, onde a gente vai ter a brigada, setembrada, dezembrada, a gente vai ter esses movimentos do Exército Brasileiro, onde a Marinha apoiou no que pôde, transportando tropas, fazendo apoio logístico, do que fosse necessário, mas principalmente depois que o Exército começou a ir por terra, subindo para a região montanhosa da Bolívia, caçando Solano Lopes, a Marinha já não tinha mais o que fazer. Então, no ano de 69, a Marinha meio que encerra sua participação efetiva, passando a uma situação de singularidade, de paz, de tranquilidade, tendo em vista ela ter cumprido completa e fielmente seu papel. Essa proposta aí é atual, então, teve um aumento. Caminho ali na questão da nossa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai resultou na quase destruição daquele país após mais de 5 anos de conflito. Além de um grande retrocesso econômico para todos os envolvidos, estando entre estes o Brasil. Ponto. Pergunta. Sob a referida guerra, é correto a gente afirmar que, vou subir no texto para a gente ir conversando sobre ele. A letra A dizia que, apesar de não ser o ponto alto daquele conflito, a passagem de Riachuelo, não, Batalha Naval de Riachuelo. Letra A já está perdida. Letra B. As ações de bloqueio efetuadas pelo Paraguai contra as forças navais do Brasil parou. O que aconteceu foi que o Brasil é que bloqueou o Paraguai. Ao fazer o bloqueio, manter esse bloqueio ali no Rio Paraná, inclusive a Batalha Naval de Riachuelo é uma tentativa de romper o bloqueio que o Brasil impôs ao Paraguai. Não há bloqueio paraguaio contra o Brasil. Então, letra B também perdida. Você já sabe que a letra C é a nossa resposta, está lá no seu gabarito todo, né? Com a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, estava garantindo bloqueio naval contra o Paraguai, que já existia, que o impediria de receber armamentos e até mesmo navios encouraçados que eles haviam encomendado no exterior. Eles haviam encomendado os navios encouraçados? Sim, só não vão receber, por causa do bloqueio brasileiro. Claro que o fabricante, quando falou, e agora que eu fabriquei navios para navegar nos rios da região? Como é que eu fico? O Brasil, opa, dá para cá. E o Brasil ficou com os navios, pagou pelos navios que estavam lá prontos. Beleza? E o erro das outras? A letra D dizia que toda guerra traz seus heróis, tanto para países vencedores, quanto para os países que foram derrotados. Tudo bem. Durante aquela guerra, a Marinha do Brasil destacou as figuras do marinheiro Marcílio Dias, show de bola, e do guarda-marinha Guilherme Greenhalgh, show de bola, como ícones da maior vitória da Tríplice Aliança ocorrida na passagem do Humaitá. Não, eles são heróis da Batalha Naval de Riachuelo. Molinho, né? Letra Eco. Após a vitória em Humaitá, a Marinha Imperial bombardeou no início do ano de 1869 a capital do Paraguai. Tudo bem. Assunção, né? E apoiou as ações do Exército sob as orientações de Caxias até a prisão de Solano Lopes. Solano Lopes não foi preso, Solano Lopes foi executado por não se render, né? E a Marinha não pôde fazer esse apoio final ao Exército Brasileiro. Estava resolvida essas questões aqui, ok? Dúvidas? Só enviar para a gente. A outra questão. 25. Eternas lutas ocorreram entre a Inglaterra e a França, como durante a Guerra dos 100 Anos, 337, 453, guerras que representavam para Portugal uma constante ameaça entre as suas fronteiras, uma terrestre, envolvendo a Espanha, e outra marítima, direto com a questão inglesa.
Em qual dos eventos abaixo ocorreu invasão do território metropolitano português? Isso é uma atenção que vocês vão ter que ter lá no dia da prova também, bem séria. O texto localiza você no tempo e no espaço. Nesse caso aqui, ele quer que fale de uma invasão, tudo bem, do território português, mas qual território? O que fica na Europa. É o território metropolitano. Então, invasões que ocorrerem em outros territórios portugueses, sejam reinos ou colônias ou qualquer outro, não importa. Importa apenas invasão do território lá da Europa, o território onde hoje é o país, Portugal. Né? Por tropas inimigas devido às guerras entre Inglaterra e França. Olha as opções. A letra A dizia que, quando ocorreu a Guerra dos 7 Anos, tropas espanholas invadiram o território da Cisplatina. Verdade? Invadiram o território da Cisplatina, especificamente a região de Sacramento. Perfeito! O que acarretou o Tratado do Pardo de 1761. Perfeito! Uma verdade pura e simples do primeiro ao último dígito aqui. Só tem uma pequena questão. Isso não ocorreu lá na Europa, isso ocorreu na América. Tá? Então ele sai do escopo da questão. Como eu já falei com vocês, e vacino vocês com relação a isso, não é porque é uma verdade que responde a pergunta que foi feita. Isso é uma verdade pura e simples, né? Mas a questão lá tem que ser no território metropolitano. B, já sabe que é a resposta. Durante as guerras napoleônicas, onde por não aderir ao bloqueio continental determinado pela França, tropas franco-espanholas sob o comando do general Junot transpuseram as fronteiras lusitanas. Perfeito! Em 1807, Portugal foi invadido por tropas franco-espanholas sob o comando do general Junot, o que obrigou a família imperial a migrar, fugir para o Brasil. Tá? Então, perfeitinha a letra B aqui. As outras. Devido aos transtornos fronteiriços entre colonos americanos entre os anos de 35 e 37, a região de Olivença foi invadida por tropas de Castela. Não, essa região de Olivença é que foi invadida quando ocorreu a Guerra das Laranjas, que termina pela Paz de Badajoz de 1801. Tem nada a ver aqui na primeira metade do século XVIII. Está fora do tempo, mesmo que esteja dentro do espaço geográfico. D. Por ocasião das revoluções liberais na Europa, a França entrou em crise, acarretando os... Deixa eu continuar na outra parte lá do texto, né? Que vai estar na outra coluna dessa página. Ocorreu... Aqui. Não, desculpa, vai estar mais para cima ainda. Que aqui está... Perdão. Ocorreu eventos iniciados em 1789. Durante a falta de governo na França, revolucionários a bordo dos navios de guerra franceses ocuparam Lisboa bloqueando o Tejo. Nunca aconteceu nada parecido em relação a isso. E as eternas lutas europeias naturalmente migravam para suas colônias na Ásia, África e América. Concordo. Mas apenas uma única vez ocorreu o contrário. Os conflitos entre as posses ibéricas na Ásia levaram ao confronto de tropas na Europa durante a Guerra das Laranjas em 1801. Não foi. Foi o problema do apoio português à Inglaterra, dado à Inglaterra naqueles anos que antecedem a essa guerra regular. Inclusive, vitórias do almirante Nelson, como no Cabo de São Vicente, em 1797, e a Batalha do Nilo, ou de Aboukir, de 1798, são batalhas que o almirante Nelson venceu durante essa fase, com apoio português, o que levou Napoleão a determinar um ataque a Portugal como uma vingança, uma represália ali contra Portugal. Então, não foi por causa de fatos na Ásia, mas de fatos que ocorreram ali no Mediterrâneo, entre territórios europeu e africano, dentro daquele cenário. Então, não, a letra E não é uma resposta para a gente, porque foge também da questão geográfica e também, claro, até do conceito que está aqui exposto. Tudo bem? Passamos para a próxima, 26.
A terceira reunião de chanceleres, né, a terceira reunião de consulta de chanceleres americanos entre 15 e 28 de janeiro de 42, no Rio de Janeiro, recomendou a ruptura das relações diplomáticas de todas as nações americanas com os países do eixo. Eixo esse que foi criado às vésperas da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Com a adesão de quase todas as nações americanas e a criação da Junta Interamericana de Defesa, a JIDE, com o objetivo de coordenar os esforços dos Estados americanos na condução das operações militares relativas à defesa hemisférica. A fim de fortalecer as estruturas de defesa continentais e direcionar as economias regionais para o esforço de guerra, os estadunidenses assinaram uma série de acordos bilaterais de assistência econômica. Só subir o texto aqui. Bom, de assistência econômica e militar com vários países latino-americanos enquadrados no chamado Lend-Lease, né, o programa de empréstimo e arrendamento, que vai começar em 41 e acaba com o fim da guerra, incluindo o Brasil, o que nos permitiu a construção e operação de quê? O que a gente vai ter construído e operado em função daquilo que o Lend-Lease nos favoreceu? Vamos às nossas opções. Na opção A, já botar todos aqui, tu já sabe que a E é real, né? Então, na opção A, dizia que a gente conseguiu produzir a divisão naval em operações de guerra. Isso é da Primeira Guerra Mundial. E a pergunta é claramente sobre fatos que estão ocorrendo durante a Segunda Guerra Mundial. Letra A não poderia ser. B, da nossa força de submarinos. A gente criou uma força submarina? Sim. Quando? Em 1915. Antes do Brasil, inclusive, entrar para a Primeira Guerra Mundial. A gente tem a Força de Submarinos em 1915, a Força Aeronaval de 1916, que são integrados à Esquadra de 1910 e vão participar da Primeira Guerra Mundial quando a gente entra nela em 1917. Lembra? Para o Brasil, a Primeira Guerra Mundial é 17 e 19, para o mundo é 14 e 18. Né? C, a gente fez a base aeronaval da Ilha das Enxadas. A primeira base aeronaval da gente é onde hoje está o CIAW. Né? Rio de Janeiro, onde hoje fica localizado o Centro de Instrução Almirante Vandenkolk. Tá, isso daqui foi na época da criação da Força Aeronaval de 1916, e não por causa da Segunda Guerra Mundial. D, da Divisão Naval Conjunta às forças da 4ª Esquadra dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, nossas forças navais ficaram conjuntas à 4ª Esquadra dos Estados Unidos? Não. No plural, não. Mas a divisão naval nossa, que operava no Nordeste, com a sede em Recife, Pernambuco, e a base em Natal, Rio Grande do Norte, essa ficou enquadrada, ficou integrada à 4ª Esquadra Norte-Americana. Tá? E ela não foi criada, essa divisão, ela não foi criada por causa do Lend-Lease. Ela é um fator da organização marítima brasileira daquele período. E a letra E diz que a Base Naval de Natal, Rio Grande do Norte, subordinada à Força Naval do Nordeste, sediada em Recife, Pernambuco. Sim, essa base foi criada por causa da necessidade de apoio aos norte-americanos. Não foi só isso não, várias coisas no Brasil foram feitas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Base Aérea de Santa Cruz, da Força Aérea Brasileira, foi construída pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, para dar apoio às aeronaves. Inclusive pela aeronáutica brasileira, a Força Aérea Brasileira, ter sido criada em 1941. Tá? Parte da reorganização militar brasileira foi a fusão do material aeronáutico da Marinha e do Exército, que se tornou a Força Aérea Brasileira, a FAB, a nossa aeronáutica. Então a única coisa que foi criada e operada pelo Brasil por causa dessa situação com os Estados Unidos é a Base Naval de Natal, entre as opções de resposta que estavam aqui. Ok? Passando para a próxima, que vai estar na página de baixo, né? Questão 27. Gregos
Os gregos antigos conferiram ao Estreito de Gibraltar o nome de Colunas de Hércules, em memória às aventuras mitológicas do seu conhecido herói, o qual, num dos seus 12 trabalhos místicos lá da sua história, trabalhos super-humanos, teria aberto à força o contato entre o Atlântico e o Mediterrâneo, empurrando as montanhas para que pudesse passar, espalhando ali para um lado e para o outro a terra para conectar o mar ao grande lago que era o Mediterrâneo. Aquém desse ponto era o mundo conhecido. Para além dele, raras informações nutriam histórias fantásticas e temores atávicos. O Atlântico era, antes de mais nada, o desconhecido, o insondável para os povos antigos. Gradualmente, o Estreito de Gibraltar e o Oceano Atlântico foram se tornando um ponto de referência para os povos e, na idade contemporânea, uma base para quê? O que o Atlântico se tornou durante a Era Moderna, e você sabe que a Era Moderna começa em 1453, com a queda de Constantinopla, que se torna Istambul, a queda de Roma Oriental, e ali acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna a partir dali. Sendo que os conceitos modernos já estão ocorrendo até mesmo antes desse fato acontecer, enquanto que conceitos medievais sobrevivem um pouco depois disso. Não é, como já falei para vocês, porta-estanque de submarino que depois que fecha nem o pensamento passa por ali. Tá? Então, realmente, nesse caso, especificamente nesse caso, a gente percebe que a Idade Moderna ela tem nuances. Mas, de um modo geral, vamos olhar a Idade Moderna. Bom, o Atlântico, na Idade Moderna, se tornou uma base para quê? Tipo, a Marinha do Brasil estabelecer seu ponto de apoio na luta antissubmarina contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é verdade? O Atlântico, esses pontos ali no Mediterrâneo, Gibraltar, se tornou um ponto de apoio para a Marinha do Brasil na sua luta antissubmarina na Primeira Guerra Mundial? Sim. A DNG ficou sediada lá em Gibraltar. Gibraltar é uma cidade inglesa, tomada pelos ingleses no início do século XVIII, durante a guerra sucessória do trono espanhol. O território é espanhol, mas a cidade é inglesa. E lá ficaria a Marinha do Brasil sediada lá, subordinada ao almirantado britânico. Isso é verdade. B. As observações astronômicas feitas pela Escola de Sagres, o que permitiu Portugal se lançar na frente das grandes navegações. Espera aí. É nesse momento, é nesse ponto que houve as observações astronômicas feitas pela Escola de Sagres? É nesse espaço geográfico que as coisas se deram? Não, né? Ali ao sul de Portugal, na região do Algarve, onde foram feitas essas observações ali. O italiano Cristóvão Colombo, letra C, colocar a Espanha na corrida marítima pelas especiarias asiáticas. Ué, então peraí, foi isso que colocou? Bom, se eu pensar na questão atlântica, na questão do Mediterrâneo, Colombo não colocou Espanha na corrida pelos produtos asiáticos. Acabou que a Espanha ficou com os produtos americanos. E esses produtos americanos foram principalmente metais e pedras preciosas. Isso a gente olha no próprio contexto do metalismo espanhol, do processo imenso inflacionário provocado por essas questões aí. Né? D. As conquistas europeias ao longo da costa oriental da África, captando metais preciosos e outros produtos dos povos africanos. Ué, foi utilizado esse caminho, essas rotas, essa área. A questão toda aqui está justamente nessa orientação. Né? O que foi conquistado pelos europeus junto à costa africana foi a costa ocidental e não oriental. Então, D também não se encaixaria no conceito. E eco, as cidades marítimas italianas conseguirem manter as rotas comerciais entre as comunas italianas e as Hanças teutônicas. Não, essa rota, esse mecanismo foi quebrado e era uma rota que conectava eles do ponto de vista terrestre. Quando a rota passou a ser marítima, ela não era mais uma rota controlada por italianos, não era mais uma rota mantida pelas cidades marítimas italianas. O mundo deu uma chacoalhada com a questão daquela tríade que a gente discute, guerra, fome e peste, e que mudou
completamente esse conceito. Aí jogando para o Atlântico a questão do comércio e o desenvolvimento ali, mas não controlado mais pelas cidades marítimas italianas. Ok aí? Tranquilo nesse ponto? Segue para a próxima então. Questão 28. O período que se estende da fundação da República Romana, 509, até o estabelecimento do Principado, em 27, presenciou a transformação do Estado romano em um império, ou seja, a passagem de Roma de uma simples cidade, uma polis clássica, para uma cosmópolis, uma grande cidade. Durante o Principado foram evidentes os esforços para o desenvolvimento de um poder marítimo, sem o qual Roma não teria conseguido o controle das áreas anexadas. Nesse sentido, basta citar a criação por Otávio Augusto de uma marinha para o policiamento dos mares. Quando a conquista desses mares foi obtida para Roma, quando é que Roma conseguiu conquistar o domínio do mar? Quando o mar se tornou Mare Nostrum. A gente viu isso dentro dos nossos livros, da nossa literatura. Bom, Mare Nostrum só veio quando ocorreu a última batalha para decidir isso. E você já sabe que está na letra B aqui nossa, né? Então, ocorreu durante a Primeira Guerra Púnica? Não, tá? A Primeira Guerra Púnica ela é o prenúncio do início da construção do Império, mas não é o momento em que o mar estará dominado por Roma. Mas Roma não teve vitórias no mar na Primeira Guerra Púnica? Sim, mas apenas no Mar Tirreno. E o Mar Tirreno é só um dos 7 mares. Tá? Tem todos os outros mares dentro da questão do Mediterrâneo que não chegou nas mãos romanas com a Primeira Guerra Púnica. Quando ocorreu a Batalha Naval de Actium ou Ácio, última grande batalha naval da Antiguidade, quando as forças de Marco Antônio e Cleópatra foram vencidas pelas forças de Otávio Augusto e o almirante, o general Agripa, né, mas comandando ali os navios, sim, é nesse momento aqui que Roma vai ter o domínio do mar. É aqui que foi criado o Mare Nostrum. Durante as guerras do Triunvirato, claro que não, nem do primeiro nem do segundo Triunvirato. Apesar disso daqui fazer parte das questões que vão estar criando o Império, mas isso daqui não é o evento, não é a questão do Triunvirato aqui, que no final está opondo Marco Antônio e Otávio, né? Mas não, durante as guerras do Triunvirato, quando César fez a anexação do Egito, César não anexou o Egito. Quem anexou o Egito foi justamente Otávio, o que vai ser um dos triunviros que será o vitorioso na Batalha de Actium. E aí depois disso haverá a anexação do Egito. Durante a Segunda Guerra Púnica, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, tá? E as vitórias navais de Roma sob Viriato, o Grande, sim, houve as vitórias de Roma sob Viriato lá na Península Ibérica, mas nada a ver com a questão do domínio do mar. E ao fim da Terceira Guerra Púnica, já disse que nem primeira, nem segunda, nem terceira, e a destruição de Cartago? Não, nesse momento também não. Então só a Batalha de Actium mesmo é que deu o mar ao domínio romano. E passando para a coluna do lado 29, foi. As guerras... Ih, tá cortado aqui o cantinho, desculpa. Aqui, agora sim. As guerras pérsicas ou guerras medas, ou mesmo guerras médicas, têm sido vistas como uma história da supremacia grega, representando o Ocidente, sobre os bárbaros, afigurando o Oriente. Nesse caso, representada pelos persas e contada por gregos como Ésquilo e Heródoto. É claro que uma história de uma guerra entre gregos e persas contada por gregos vai favorecer, vai enaltecer o papel dos gregos, né? Bom, sobre os conflitos de interesses políticos, econômicos e sociais travados entre os povos daquele conflito, é correto afirmar que, passo a passo, vamos às nossas opções aí. A letra A, até aqui deu. A letra A dizia, a derrota de Atenas em 480, opa, Atenas é que foi derrotada em 480? Não. Quem foi derrotado em 480 foram os persas. Tá? Então nem precisava continuar dali em diante. B. Não havendo uma cidade vencedora durante as guerras médicas, como não?
A gente tem Atenas vencendo, a gente tem Esparta vencendo. O conflito se estendeu para além da primeira metade do século V. As guerras do Peloponeso, na segunda metade do século, recobrou o domínio de Atenas na Grécia. Bom, na verdade, ao fim da Guerra do Peloponeso, Atenas perde a sua supremacia, caindo nas mãos fugiu agora. Peraí. Atenas perde para a Liga do Peloponeso, né, pela Liga comandada ali por Esparta, e com isso daí acaba perdendo o predomínio, perdendo o domínio sobre a Grécia que alcançou ao controlar a Liga de Delos. Letra C dizia que cidades-estado como Esparta, rica devido ao comércio marítimo, parou. Esparta era uma cidade terrestre. Atenas era a cidade marítima nas representações nossas aí. E, puxando delta e eco para cima, já viu que a delta é a verdadeira, a frota grega, sob o comando de Temístocles, foi a grande vencedora do combate naval de Salamina? Sim. Contra as forças navais a serviço dos persas? Sim. Simples e objetivo aqui. Corretíssima a letra delta. E eco, hoje, Atenas é a capital da Grécia? É, e não por pouco, pois o sucesso no comando das tropas em Siracusa e Agospótamos conferiu a Atenas a supremacia desde a antiguidade. Não, é justamente Siracusa e Agospótamos, as grandes derrotas de Atenas, que acabou tirando dela essa supremacia passada naquele momento, mesmo que por curto tempo, para as mãos controladoras, né, de outras cidades que estavam interligadas na chamada Liga do Peloponeso, que tinha à frente Esparta, né, como principal cidade. Não, está errada também, só a letra delta era uma verdade para a gente. E, fechando nosso simulado, acho que vai estar aqui no começo da coluna, questão 30. Um fator determinante para a presença dos ingleses no Brasil foi a vinda da corte e sua instalação no Rio de Janeiro. A corte veio e os ingleses vieram junto. E aí a abertura dos portos, tarifas alfandegárias privilegiadas e os ingleses dominando o cenário econômico aqui no Brasil. A partir de 1808, começou a operar uma nova europeização na colônia, que ganhara uma corte vinda do ultramar. A dinâmica capitalista ao longo do século XIX, com o domínio comercial britânico, originado pela sua capacidade industrial de transformar vários espaços em fonte de lucro e movimentar a economia mundial, também se refletiu no Brasil, que experimentava os primeiros passos do liberalismo. No entanto, tentando se livrar do predomínio britânico, o Brasil, provocou uma curta, mas profunda ruptura com Londres. Curta, durou pouco tempo, poucos meses ali, né? Mas foi muito profunda, porque cortou completamente as relações com a Inglaterra naquele momento. Quando é que o Brasil rompeu as relações com a Inglaterra? Por causa da chamada questão Christie, onde William Douglas Christie tentou forçar a barra de obter privilégios, recobrar privilégios, revalidar valores ingleses dentro da sociedade brasileira. Mas, em vez de fazer isso, ele acabou criando uma crise profunda que leva à ruptura das relações. Bom, mas tem algo errado aí no meio, né? Tem algo que está incorreto. E estando incorreto, temos que corrigir. Vamos lá. Deu para ver que a letra A não está errada. Ela vai estar certinha? As tarifas Alves Branco, feitas em 1884, elevaram as taxas alfandegárias pagas por britânicos, por todo mundo, no Brasil, de 15% para 30% a 60%? Sim. Então os ingleses que pagavam 15% passaram a pagar de 30% a 60% dependendo do produto? Sim. Eles ficaram felizes? Óbvio que não. Provocaram uma forte retaliação da Inglaterra sobre os interesses brasileiros no comércio internacional? Sim. Isso aqui é de 1844. No ano seguinte, em 1845, é feito o Bill Aberdeen. Mesmo tardiamente, a crise ocorrida entre o Rio de Janeiro e Londres, a partir de 1862, levou ao arbitramento internacional do rei Leopoldo I da Bélgica, para definir as responsabilidades sobre fatos conhecidos como questão Christie. Verdade.
Na discussão entre Brasil e Inglaterra, foi escolhido o rei Leopoldo I da Bélgica como mediador, e o rei Leopoldo deu ganho de causa ao Brasil. Considerou o Brasil sendo correto nas suas ações, portanto, a Inglaterra é que deveria pedir desculpas ao Brasil. Não pediu, rompemos relações. Diretamente provocado pelas mudanças de comportamento alfandegário do Brasil, tarifas que foram de 15% para 30% a 60%, determinados por Pedro II, ocorreu na Inglaterra a promulgação do Bill Aberdeen em 1845. O Bill Aberdeen era uma lei que determinava o confisco de navios que realizavam atividades de comércio de escravos ao longo das rotas internacionais. Perfeito? Tudo certinho aí. Delta, após muitas negociações, vamos subir, já deu para ver que o erro está na eco, né, ali. Após muitas negociações, a Inglaterra acatou o arbitramento e aceitou alguns dos termos do Brasil, e as relações entre o Brasil e a Inglaterra foram retomadas em 1865. Eduardo Thornton, representante inglês em Buenos Aires, procura o imperador lá em Uruguaiana, quando ele está visitando a região para ver o cenário da guerra, o que estava acontecendo, e lá em Uruguaiana ele oferece as suas credenciais ao imperador, que aceita. E aí reatadas as relações entre Brasil e Inglaterra. Tá? Bom, as relações entre Brasil e Inglaterra foram retomadas em 1865 em Uruguaiana, já dentro do conflito da Guerra do Paraguai. Perfeito. E a letra eco, que está errada, a gente vai consertá-la. A resolução da chamada questão Christie, a solução da chamada questão Christie, termos resolvido o problema da questão Christie, levou à edição da Lei Eusébio de Queiroz, que, mesmo timidamente, deu início ao fim do escravismo no Brasil. Errado. Vamos em partes. A Lei Eusébio de Queiroz, Matoso Câmara, ou simplesmente Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, mesmo timidamente deu início ao fim do escravismo no Brasil? Sim. Tá? A resolução da chamada questão Christie, que ocorre nos anos 60, levou à edição da Lei Eusébio de Queiroz no ano 50? Não tem como. Não tem como algo que aconteceu no ano 60 ter sido motivador de algo que aconteceu no ano 50. Não tem como. Tá? Esse fato, a Lei Eusébio de Queiroz, antecede a questão Christie. Então a questão Christie não pode ser a solução, o resolvimento, a resolução do que ocorreu lá em 1850. Não pode ter sido esta lei que resolveu algo que ocorreu nos anos 62, 63, 64. Não dá mesmo, certo? Então a letra eco está errada. Era a nossa opção de resposta, ok? Bom, dúvidas ou comentários, pode encaminhar para a gente aqui no curso e no que puder contribuir, estarei sempre presente. Fique com Deus, bons estudos a todos, até o nosso próximo simulado.